enxerga quando olha no espelho? Quando tu te olha no espelho, realmente tu te agrada daquilo que tu vê? Tu realmente se sente bonita, gostosa, atraente? Tu se satisfaz pela imagem que é refletida no espelho? Pode parar e analisar que conversando com a tua amiga, ou com a tua irmã, ou com a tua própria mãe, o quanto que é perceptível que as mulheres têm uma autoimagem depreciativa. O quanto as mulheres se veem de uma maneira muito mais gordinha, ou muito mais feia, ou menos atraente, ou uma imagem totalmente distorcida do que realmente elas são. Quando foi que tu parou de acreditar realmente naquilo que tu viu no espelho? Mais do que isso, quando foi que tu começou a dar ouvidos a algumas autocríticas de tua própria pessoa e o quanto tu passou a valorizar as críticas destrutivas das pessoas a teu respeito? E isso é tão comum, mas isso não é normal. E existe uma grande diferença do que é comum e do que é normal. Todas nós mulheres achamos que é super normal ter uma imagem negativa de si mesmo, se olhar no espelho e nunca se agradar do que vê, mas isso não é normal. Isso é uma atitude comum da maioria das pessoas, da maioria das mulheres, né? E eu quero dividir contigo um momento da minha vida aonde eu nem conseguia mais olhar no espelho. Então eu tenho hoje 34 anos, né? Mas quando eu tive os meus 3 filhos em torno dos meus 25 anos, eu já tinha aí o Pedro, a Natália, a Rafaela, eu era super nova e todas as vezes que eu olhava pro espelho, eu me sentia simplesmente aterrorizada com a imagem que eu via. Por quê? Porque eu tive 3 filhos. Eu desenvolvi uma quantidade gigante de estria na barriga, que foi de uma lateral à outra. Eu amamentei durante um tempo as minhas 2 filhas. E quando passou o período de amamentação, eu já não estava mais satisfeita com a imagem que tinha ficado do meu seio, da barriga. E chegou um momento que eu não conseguia mais olhar no espelho. Eu não estava satisfeita com o meu corpo naquele momento? Não estava. Mas foi tão impactante a imagem autodestrutiva, a imagem que eu via no espelho, que eu simplesmente durante um bom período eu não conseguia mais olhar. Eu me sentia tão feia, eu me sentia tão imprópria para a idade que eu tinha, para a posição de estar casada há pouco tempo, que chegou um momento que nem mais namorar na claridade eu conseguia. E na verdade eu precisaria sim de alguns ajustes, com alguns pontos que seriam importantes, que daqui a um pouco eu pudesse estar fazendo no meu corpo, isso melhoraria minha autoestima, sim. Mas o quanto eu aumentei essa autoimagem depreciativa em relação ao meu próprio corpo. Ok, a barriga não estava em dia, o seio estava caído, mas quantas outras coisas bonitas eu tinha em mim. O quanto eu poderia estar trabalhando e fortalecendo os pontos positivos em relação a outros aspectos do meu físico, a outros aspectos da minha pessoa. O quanto eu poderia enxergar beleza em alguns outros pontos que eu não via. E o quanto hoje tu tem feito isso. O quanto tu não para analisar pontos de beleza existentes em ti, o quanto tu coloca toda a tua concentração em valorizar isso aí, em valorizar somente aquilo que não te agrada, e aquilo que te agrada tu nem prioriza, tu nem consegue mais enxergar aquele teu cabelo bonito, aquela tua pele bonita, aquele teu alto astral, aquela tua energia, e tu fortalece cada vez mais uma imagem autodepreciativa de ti mesma. Quer fazer um teste? Hoje, quando tu tem relação sexual, hoje quando tu tem uma noite de amor com teu marido, tu fica à vontade de ter esse momento na claridade, na luz, ou simplesmente tu tá tão insatisfeita com o teu corpo que tu não consegue nem namorar com um pouco de claridade que tenha? O quanto que isso te impede de desfrutar um excelente momento. E eu passei por tudo isso, porque também chegou no momento que depois desse período que eu não conseguia mais olhar no espelho, eu também não conseguia mais namorar na claridade. Era tudo no maior breu do mundo, no maior escuro que eu pudesse ter dentro do quarto. Por quê? Porque eu já não sentia mais prazer, primeiramente, com o que eu via no espelho. Segundo, eu não conseguia imaginar que o meu marido pudesse se realizar e se satisfazer com a imagem do meu corpo. E o quanto que isso me gerou um conflito imenso e zerou minha autoestima. E quando cheguei nesse ponto de autoestima zerada, eu precisei tomar uma decisão. E a minha decisão era recuperar a minha autoestima. O que estava gerando? O que causou a minha autoestima zero? Eu posso dizer que foi 2 pontos do meu físico que eu precisei alinhar.
primeiro a questão do seio, depois da barriga. E eu entendia que se eu pudesse, de alguma maneira, ajustar esses dois pontos, o quanto isso me traria a autoestima de volta. O que eu fiz? Acabei durante um período me empenhando, trabalhando, juntando dinheiro para poder fazer as 2 cirurgias plásticas. Eu fui lá e eu eu recuperei a minha autoestima. Por quê? Porque quando eu parasse na frente do espelho, eu ia ver uma barriga no lugar, eu ia ver um seio no lugar como eu gostaria e automaticamente isso ia me trazer uma nova imagem. A nova imagem para o espelho na qual eu recuperaria uma boa parte da minha autoestima. Isso deu muito certo. Isso deu muito certo. E sabe por que eu tô te contando isso? Porque constantemente quando eu converso com outras mulheres, constantemente quando eu vou em algum treinamento e eu falo para as mulheres de uma maneira muito clara que a minha autoimagem ela era depreciativa e que a minha autoestima era muito zerada e que eu comprei minha autoestima de volta e que eu recuperei ela, alinhando aquilo que no meu físico não estava legal. Mas nesse mesmo momento eu entendi o quanto era importante que eu passasse a olhar para outros pontos de beleza na minha própria pessoa, no meu próprio corpo. E isso foi muito legal, porque eu passei a entender que existiam alguns outros pontos que eu não valorizava, que eu passei a valorizar, porque aqueles que eu valorizava não estavam como eu gostaria. Hoje, se tu realmente olhasse pra frente do espelho, se tu parasse agora na frente do espelho e tu olhasse da cabeça aos pés, quantos pontos de beleza que tu tens e que tu não tens prestado atenção, porque tu tá focada naquilo que não tá se satisfazendo nesse momento, porque tu tá focada com aquilo que tu não tá contente. Mas eu quero te dizer nesse vídeo, nesse momento, que tu precisa implementar 2 ações na tua imagem, na imagem que tu tem de ti mesma. Primeira, fazer uma avaliação daquilo que talvez tu possa melhorar, que tu possa alinhar. 2, quais são os pontos de beleza que tu nunca para observar, que tu nunca valoriza, e o quanto tu pode equilibrar isso. E se for necessário, trabalha, te puxa, vai lá e compra a tua autoestima de volta. Vai lá e recupera alguma parte que tu possa, seja emagrecendo, seja fazendo uma cirurgia plástica, seja daqui um pouco pintando o cabelo, escurecendo, cortando, colocando um aparelho dentário, seja qualquer que for o procedimento. Nós somos mulheres e essa questão de olhar na frente do espelho e aprovar aquilo que tu vê é muito importante para tu se sentir empoderada, para tu se sentir gostosa, para tu se sentir desejada, para tu se sentir feliz contigo mesma. E eu posso te dizer que quando passou o período de recuperação das cirurgias, que eu olhei para o espelho, foi muito instantâneo, foi muito automático. O quanto eu recuperei minha autoestima, o quanto eu comecei a ficar muito novamente satisfeita com a imagem que eu vi no espelho. E o melhor, o quanto nesse período de autoimagem depreciativa eu entendi, eu aprendi o quantos pontos de beleza que eu tinha e que eu não parava para observar. Resumo, Dani, como é que tá a tua autoestima hoje? Elevadíssima. Como eu me sinto quando olho no espelho? A mais gostosa da face da terra. Por quê? Porque eu aprendi a me gostar, a me aceitar e a entender que existem alguns pontos que eu posso melhorar, sim, mas existem tantos outros que me fazem muito feliz por aquilo que eu já tenho, por aquilo que eu já sou. E tu? Quais são os teus pontos de beleza? E quais são os pontos que tu gostaria de alinhar a partir de hoje?